Olá, estamos ao vivo com o Miscelânea. E olha só, hoje o programa está diferente e imperdível, viu? Nós vamos conversar via Skype com um ex-aluno do curso de Rádio e TV, que é fotógrafo e diretor de fotografia na Califórnia. E vamos falar também, Fabi, sobre uma dieta que está dando o que falar. É o jejum intermitente. Você já ouviu falar disso? Fique com a gente, o Miscelânea está só começando. Essa nossa entrevista será um pouco diferente, porque o nosso convidado não está aqui no estúdio. Está bem distante, aliás, mais especificamente em Los Angeles, e vamos conversar com ele via Skype. O Leco é formado em Rádio e TV pela Univap e tem um grande reconhecimento de seu trabalho com fotografia na Califórnia. Leco, seja muito bem-vindo ao Miscelânea. Olá, Fabiana. Muito prazer estar aqui. Infelizmente não pude estar aí no estúdio, mas um prazer estar ao vivo aí com vocês. Muito legal, né, Fabi? Leco, fala um pouquinho pra gente sobre essa sua trajetória, como é que surgiu essa oportunidade de você trabalhar aí, se especializar, você estudou aí também, né? Conta um pouquinho pra gente disso. Sim, eu me formei em Rádio e TV na Univap e foi onde eu peguei um pouco o senso de onde eu queria ir e seguir pro lado de fotografia e cinematografia. E mais tarde resolvi vir fazer mestrado de cinematografia aqui na New York Film Academy, que o campus, na verdade, é em Los Angeles, apesar do nome ser New York Film Academy, o campus de cinema é aqui em Los Angeles. Então, eu vim para cá fiz 2 anos de mestrado e tenho trabalhado desde então. E como foi esse mestrado, a experiência, os conhecimentos que você adquiriu? O que mais interessante? O mais interessante, eu acho aqui, é a oportunidade de trabalhar com todos os equipamentos que a gente não tem muito acesso aí no Brasil. Aqui eles têm tanta coisa que basicamente, eles te dão um caminhão de equipamento e você vai filmar onde quiser, tem bastante liberdade com o equipamento, que eu acho que, na prática, é o jeito que você aprende melhor. Apesar das aulas, tive aula com o diretor de fotografia da ASC, que é a Associação dos Cinematógrafos aqui de Hollywood e tudo mais, mas eu acho que a coisa mais valiosa era ter equipamento para ir filmar e você poder fazer seus próprios projetos com liberdade. Acho que isso é a melhor escola que tem. Nossa, bem legal. E você tem diversos trabalhos publicados aí, premiados também, e acredito que precisa de um diferencial, que não é só estudar, né? Ter um diferencial. E imagino que aí fora seja mais difícil, a concorrência e tudo mais. Como você trabalha para ter esse diferencial? Então, com certeza, Los Angeles é o lugar mais concorrido para ser diretor de fotografia ou fotógrafo. Todo mundo está aqui, acho que Los Angeles está on fire, assim, tá pegando fogo, tudo acontece aqui agora e tá todo mundo aqui, desde da arte, música, aqui virou um centro muito forte de tudo que é vanguarda, né? E acho que você tem que olhar muito nas suas inspirações, mas eu acho que tem que ter aquele fogo da sua originalidade. Acho que você tem que buscar isso mais do que tudo, porque o mundo quer coisa diferente, gente que faz bem o que todo mundo já faz, tá cheio aí, principalmente aqui em Los Angeles. Então, acho que o diferencial por mim, o sangue latino, ter vindo do Brasil, acho que eu trago um pouquinho da pimenta aí, da Bahia, para os americanos aqui que são um pouco mais quadrados. Leco, há quanto tempo que você está aí? E eu também queria que você nos falasse um pouco sobre a sua trajetória profissional, os trabalhos que você desenvolveu aí. Sim, eu trabalho bastante com... Meu foco é cinema, é direção de fotografia para cinema, mas eu também faço muitos trabalhos de fotografia, que é minha paixão, fotografia, a gente chama de still photography, né, que é para revista e tudo mais. Então, eu tenho trabalhado bastante com editoriais para revista, são editoriais que eu mesmo bolo, eu mesmo produzo, muitas vezes inspirado em cinema antigo, da época da French New Wave, da Escola Francesa de Cinema,
dos anos 60, de Godard e Truffaut. Então, eu tenho bastante dessa influência, eu tento colocar isso nos meus editoriais de fotografia. Então, isso tem se destacado um pouco, consegui fazer 3 capas de revista nos últimos 2 anos, o que nunca tinha feito antes e foi uma baita de uma experiência. E como diretor de fotografia, para mim a melhor coisa é viajar o mundo para filmar. Recentemente eu filmei, ano passado, aliás, eu filmei na República Dominicana com um diretor dominicano, mas a produção era de Los Angeles. Então ele levou a produção para lá para filmar uma história que se passava lá depois do terremoto no Haiti, no Haiti, a pronúncia até. Depois do terremoto no Haiti, tiveram muitas crianças que ficaram órfãs não tinham os pais, eles estavam sendo vítimas de sequestro para roubar os órgãos. Então, esse diretor resolveu fazer um filme na República Dominicana, falando da realidade do Haiti, que aconteceu em 2010. E foi uma baita de uma experiência para mim viajar e filmar e ter que falar. Toda a minha equipe só falava espanhol, então eu tive que usar um portunhol. Foi uma baita de uma experiência. E depois disso, o reconhecimento de ter... Esse filme foi showcase no Venice Film Festival, que é o Festival de Veneza, na Itália, que eu acredito que é um dos maiores festivais do mundo de cinema. E a oportunidade de estar lá e mostrar o filme foi indescritível para mim. Muito legal. E você trabalha aí também com o cinema independente. É um grande centro, Los Angeles, mas como é aí o âmbito do independente? Como funciona aí? Bom, hoje em dia acho que o independente ele tá ficando cada dia mais forte pelo fato de todas as mídias sociais e tudo que a gente tem nesse computador agora, todas as informações que a gente tem que antes não tinha. Antes era uma produtora, uma distribuidora grande, um estúdio grande que tinha esse conhecimento e só eles faziam. Hoje em dia até distribuição está sendo feita pelo próprio filmmaker, porque hoje tem todas as redes sociais, você consegue entrar no Netflix, entrar no Hulu, Amazon Filmes, tudo você consegue colocar o seu próprio filme lá, né? Então, eu acho que isso tá revolucionando, e com o Kickstarter, que é aquele site que você acumula fundos e você pede dinheiro para o seu projeto, eu acho que isso está revolucionando e cada vez mais a gente está sendo capaz de contar histórias que não são as histórias hollywoodianas, são as histórias de filmes independentes, que muitas vezes são muito mais interessantes, na minha opinião. E eu acho que essa revolução tá sendo demais, com televisão e tudo mais, voltando o cinemático para a TV, acho que é a melhor fase do cinema independente, agora. Muito bom. E você está trabalhando em algum projeto especial? O que você almeja profissionalmente aí para os próximos anos? Uhum. Eu acabei de filmar com um diretor brasileiro aqui, Rodrigo Zan. O filme chama Jimbo, é a história desse menino bem especial, que é bem tímido, bem introvertido, e ele é criado por esses pais que são totalmente extrovertidos e ele acaba se rebeliando com os pais, porque os pais querem ser contra o sistema, e esse menino aprende que tem que ser contra o sistema, até que ele acaba se rebelando contra os pais. Então, é uma história de liberdade, uma história muito boa. A gente fez o curta-metragem e agora o diretor já está trabalhando no longa-metragem. Ele entrou num projeto do Festival de Sundance, aqui, que é um festival de drama. Esse é um drama que a gente está filmando. E a gente está buscando aí os fundos para poder, talvez, começar a filmar ano que vem esse filme. Muito bom. Olha, foi muito legal conversar com você. A gente deseja muito sucesso aí nessas próximas etapas do seu trabalho. Muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente no Miscelânea. Obrigado, viu, Leco? Foi muito legal. E boa sorte para você aí no seu trabalho, na sua carreira, viu? Deixa pra gente as suas redes sociais, para as pessoas te seguirem. Beleza. Meu Instagram é @lecomoura. Meu site é Leco Moura Photography, em inglês, com PH e Y no final. E é isso. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Queria estar presente aí, quem sabe na próxima.
Valeu, muito obrigado. Um beijão para todo mundo da TV Univap. Abraço, abraço. Alô. Queremos uma próxima, sim. Vocês sigam ele aí para acompanhar os trabalhos dele. E daqui a pouquinho a gente volta com mais miscelânea. Não saia daí. A gente já está de volta com miscelânea. Vamos falar um pouquinho de moda. O aluno João Lucas, que cursa design de moda aqui no Univap, vai dar uma dica para a gente sobre Furtacor. Confere aí. Meu nome é João Lucas, sou estudante do 6º período de moda da Univap e hoje eu vou dar uma dica para vocês sobre Furtacor. A Furtacor pode ser encontrada em vários tipos de materiais e tecidos. Em geral, você vai encontrar o Furtacor em materiais sintéticos ou os chamados polímeros, que seria a poliamida ou o poliéster. Porém, hoje em dia existem fibras naturais compostas de fio fantasias que também dão a mesma proporção e o aspecto da Furtacor, mesmo sendo em tecidos naturais. Conforme você movimenta o tecido ou o material, a cor ela começa a furtar as suas tonalidades. Isso se explica também pelo mesmo processo que acontece quando ocorre o deslocamento de uma gota, de uma nuvem, e o raio solar incide nessa gota, causando então o arco-íris. Esse é o mesmo processo que você vê direto na capa do Pink Floyd, que seria um prisma com a incidência de uma luz e assim saindo do outro lado um arco-íris. Então a tendência do Furtacor nada mais é o processo da incidência de luz dentro de um prisma. Chegou a melhor hora, que é explicar a forma correta de se utilizar uma Furtacor. Digamos que você precise de um look noturno e você precisa usar uma roupa toda preta. Então vamos apostar em alguns acessórios como sapatos, bolsas, pulseiras, colares e até mesmo os brincos com tipos de pedrarias que tem esse efeito de Furtacor. Isso vai ficar legal, vai deixar o seu tom escuro um pouco mais suave e um pouco mais alegre. Se caso você precise de um look diurno, aposte bastante no jeans com alguns acessórios também como sapatos ou até camisetas ou blusas feitos de algodão fino ou de tecidos finos que tem esse efeito de Furtacor. Geralmente você vai encontrar a Furtacor também com bases diferentes, como o prata, o preto, o verde e até mesmo o bronze. Então é legal só você saber utilizar essas cores conforme o período do seu dia. Se for um período noturno, como eu falei para vocês, aposte num fundo mais escuro, como o preto ou o verde. Se caso você precise usar um look diurno, aposte com os fundos prata ou até mesmo bronze, pois assim faz referência à estação ou até mesmo período que você está usando essa roupa. Espero que essa dica sobre Furtacor tenha dado uma grande diferença dentro do seu armário. Muito obrigado e até o próximo Dicas de Moda. Obrigada, João. Comer de 3 em 3 horas, tomar um bom café da manhã, não pular refeições, com certeza você já ouviu essas orientações para emagrecer, certo? Pois hoje vamos falar sobre a dieta do jejum intermitente, que foge completamente dessas regras. O jejum intermitente é um dos temas mais populares no mundo do emagrecimento e da boa forma hoje em dia. E nós recebemos aqui a nutricionista Érica Giangiop, que vai nos esclarecer esse assunto. Seja bem-vinda, Érica. Obrigada. Seja muito bem-vinda, Érica, aqui Obrigada. na Miscelânea. E para começar, o pessoal de casa já mandou umas perguntas pra gente, com dúvidas sobre esse tema. A gente vai conferir a primeira agora. Gente, tudo bem? Eu sou a Isabela e eu gostaria de saber como o jejum intermitente funciona. Então, a dieta do jejum intermitente é uma dieta que ela preza pela pessoa ficar em jejum, ou seja, sem se alimentar, de 12, né, até 36 horas. O mais comum, o jejum mais comum é o de 16 horas. Geralmente proposto durante a madrugada, isso para facilitar a conclusão do período, isso, mas podendo ir até 36 horas.
A dieta é composta pela restrição do carboidrato, então é considerada uma dieta low carb, onde o paciente ele evita o consumo de carboidratos como farinha, açúcares, frutas, na busca do emagrecimento, da perda de peso mais rápida. Então, além do jejum, ela tem a questão de ser, ela é restritiva também? Também. Né? Então, ela tenta unir duas questões que são muito difíceis para o paciente que está acima do peso. Uma é controlar a busca pelo alimento, então aquele paciente que fica beliscando ou que come, se mantém ansioso e quer comer novamente, então ele se propõe ao jejum e isso facilita a execução da dieta, né? Então, é uma dieta que ela tenta pegar essa fragilidade do paciente e trazer um significado. Então, que significado é esse? Eu estou proibido. E aí ele consegue executar e sentir um conforto muito grande emocional por dizer assim, eu venci, né? Tem um psicológico aí, É um então, psicológico. Né? Eu acho que esse tipo de dieta de moda, ela está sempre baseada numa fragilidade do paciente que tem a busca de emagrecer e tem muita dificuldade de se manter perseverante ou de conseguir os resultados que ele tanto sonha. Né? E com relação à restrição, é óbvio que dietas com menos carboidrato têm um resultado de perda de peso mais rápido, isso cientificamente é comprovado, mas a gente sabe o quanto isso pode ser prejudicial para uma pessoa, principalmente quando ela opta fazer isso por um tempo prolongado. Né? E ela não tem a premissa da reeducação alimentar, onde o paciente possa carregar com ele ao longo da vida tudo aquilo que ele aprende durante o processo de emagrecimento. Isso precisa conseguir ser espelhado ao longo da vida dele. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre os riscos. Agora nós vamos ouvir mais uma pergunta. Oi, meu nome é Ana Gabriela e eu gostaria de saber a diferença entre a dieta comum e o jejum intermitente. Então, uma dieta, talvez o que ela chame de dieta comum, seja você procurar um profissional e iniciar uma dieta. Né? O jejum intermitente não é uma dieta considerada cientificamente comprovada. Então, o profissional que opta em trabalhar com ela não tem bases científicas e de reeducação alimentar. Então, acho que começa a primeira diferença aí. Né? E aí vem exatamente em todos os contextos. A nutrição, a nutrologia, ela não acredita no jejum intermitente. A gente cientificamente acredita que a pessoa precisa se alimentar de 2 a 4 horas máximas esse intervalo. Né? Aí vai depender da rotina de cada paciente. E dietas muito exclusivas, né? Então que retiram nutrientes, ela tem maior chance de retorno de peso, porque eu não consigo me manter dentro dessa dieta por muito tempo e como eu não aprendi nada durante o processo de emagrecimento, quando eu voltar para os meus hábitos, eu volto ao meu antigo peso, né? Certo. Então não é bem visto, né, um profissional indicar esse tipo de dieta? Não é correto, né? Porque eu acho que hoje em dia as pessoas elas não se importam muito em buscar informação se aquilo é bom para elas ou não. Né? Porque o que eu disse para a Fabiana é assim, entender por que uma pessoa busca uma opção tão radical para solucionar um problema tão importante na vida dela, eu acho que é o cerne da questão. Né? Por que eu preciso de algo que chega a esse extremo? O que eu não encontrei ao longo dessa minha trajetória para que isso me convença? Porque quando você lê, né, como funciona, porque as pessoas procuram na internet, né, não tem tantos profissionais assim indicando uma dieta como essa. Né? Aí a gente consegue compreender que a pessoa quer ser convencida, porque as bases que justificam a dieta, elas não são consistentes. Então, por que a pessoa precisa chegar nesse ponto? O que faltou ao longo dessa procura que trouxe ele a esse radicalismo, né? E a gente tem que pensar também o que se passa quando se fala de uma dieta dessa. Em caso de anorexia e tudo mais, há uma responsabilidade por trás disso, né? Eu acho que quando a gente recebe um paciente no consultório, a gente não tem, né, a certeza
de exclusão de um transtorno alimentar. Então, a gente nunca pode indicar uma dieta muito radical que possa evoluir para isso. Então, quando você ensina um paciente a ficar sem comer, ou vai ensinando através da exclusão de nutrientes que ele consegue viver sem o nutriente, a gente está correndo um grande risco de ensinar para esse paciente o caminho do transtorno alimentar. Então, se ele sente prazer, porque o que eu acho muito importante deixar claro é que você vai dizer como uma pessoa consegue ficar 20 horas sem comer. A obesidade, ela dói muito, e ela dói o dia todo para quem tenta lutar contra ela. Sim. Então, desde que a pessoa acorda de manhã, se olha no espelho e diz, não era essa imagem que eu queria ver, aí ela vai, tenta vestir uma roupa e fala, não, essa roupa não é a que eu quero vestir. Às vezes ela decide sair de casa e ir numa loja no final do dia para comprar uma roupa bacana. Ela entra no provador e a roupa do número que ela achou que ela usava já é maior. Ela diz, não, eu não vou comprar essa roupa. Ela vai para casa e ela come na busca de suprir essa frustração. Aí ela se arrepende de tudo que ela comeu e quer que aquele dia acabe o mais rápido possível, né? Então essa pessoa vive um sofrimento constante. Sim. Aí quando ela encontra um conteúdo que a convença de alguma coisa, ela sente um prazer imensurável de dizer, eu estou conseguindo, eu vou chegar lá. Só que é uma busca errada, porque velhos hábitos trazem o velho peso de volta. Se ela não for conseguir sustentar isso para a vida toda, com certeza ela vai voltar para o peso que ela tinha, ela vai voltar para o provador e não conseguir usar a roupa, vai voltar a se enxergar no espelho e não ser feliz com o que ela vê. Então a busca precisa ser o contrário, precisa ser entender que ela precisa desse conteúdo. Eu preciso ser convencida do porquê eu não posso comer isso ou porque eu tenho que trocar aquilo. Muito bom. A gente vai continuar esse papo, mas no próximo bloco. Já já a gente volta com miscelânea. Até já. Oi, já estamos de volta. Hoje o tema aqui é a dieta do jejum intermitente. Antes de seguirmos com esse assunto, vamos a um momento de gordice e vamos aprender a receita das famosas rosquinhas dos Simpsons. Olá, meu nome é Roberta, sou aluna de gastronomia da Univap e hoje nós vamos fazer a rosquinha do Simpson para o Receita do Chefe especial Comidas de Cinema. Ingredientes: 2 ovos, 200 ml de leite, 1 colher de sopa de óleo, meio copo de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, meia colher de sopa de fermento, 200 gramas de chocolate branco, 1 colher de sopa de essência de baunilha, 1 pitada de noz moscada, 1 pitada de sal, corante alimentício. Nós vamos começar misturando todos os ingredientes secos: farinha de trigo, fermento, o açúcar, pitadinha de sal e a pitada de noz moscada. Agora nós vamos adicionar os líquidos: o leite, o óleo e os 2 ovos. E aí vamos misturar até obter uma massa lisa. Caso a massa fique líquida, você pode adicionar mais farinha de trigo. Adicione a baunilha e mexa até ficar lisa e homogênea. Quando ela estiver lisa e homogênea, envolver em plástico filme e levar à geladeira por 1 hora. Depois de 1 hora na geladeira, você vai polvilhar uma superfície com farinha de trigo para poder abrir a massa.
com uma espessura mais ou menos de 2 centímetros e poder cortar as rosquinhas. Depois de abrir a massa, com mais ou menos 2 centímetros de espessura, você vai precisar de 2 cortadores, um maior e um menor. Esse é para fazer o tamanho da rosquinha e o menor é para fazer o centro. Se você não tiver os cortadores, você pode utilizar um copo, um pires, mais ou menos do tamanho que você quer a sua rosquinha. Agora a gente vai fritar as rosquinhas. O óleo deve estar em temperatura média e deve chegar pelo menos à metade da espessura da rosquinha. E o ideal é que você frite uma a uma, para que você consiga fritar os 2 lados igualmente. Depois de fritar as rosquinhas, nós vamos decorar com chocolate branco e um pouco de corante. Espero que tenham gostado do Receita do Chefe de hoje e até o próximo especial Comida de Cinema. Muito obrigado, viu, Roberta? E essa aí eu vou testar em casa, viu? A gente volta aqui no nosso estúdio com a nutricionista Érica Gianjop e vamos continuar conversando sobre o jejum intermitente. E eu já começo falando de uma coisa que a gente ouve sempre. A gente precisa comer de 3 em 3 horas para ter um metabolismo bom, tudo certo, funcionar. Mas e aí, como fica o metabolismo no jejum intermitente? Então, essa é uma boa pergunta, porque a dieta do jejum intermitente, ela baseia, a justificativa dela para essa resposta é que quando a gente fica muito tempo sem comer e come menos carboidrato, a produção de insulina fica diferente dentro do nosso corpo. E como a insulina ela é uma precursora de fome, reduz a nossa fome o fato da gente ficar muito tempo sem comer. Isso é uma realidade mesmo. O corpo se adapta a poder ficar sem comer. Eu até explico muito isso no consultório, assim, como que aquela criancinha num país super empobrecido que come a cada 2, 3 dias, Exatamente. Não sente dor, não sente o incômodo que a gente sente, porque o corpo é extremamente adaptativo. E as enzimas, os hormônios, eles se adaptam a essa condição e a esse estímulo. E aí quando o corpo começa a usar a caloria das proteínas e das gorduras numa dieta sem carboidrato, você acaba tendo seu metabolismo acelerado. Tá? E isso é uma verdade, porque gordura e proteína não são alimentos energéticos, eles podem virar energia na falta do carboidrato. Só que essa transformação necessita que o teu corpo tenha que trabalhar mais e, como consequência disso, ele vai gastar mais calorias. Então, assim como a gente estava falando do jejum, eu acho que essa dieta, ela também se apega à fragilidade do paciente em dizer, nossa, que máximo, então meu metabolismo fica mais acelerado por isso. Essa condição de cetose, a gente chama de cetose, quando o nosso corpo começa a consumir a nossa gordura para manutenção da nossa existência. E a cetose, ela diminui a fome. Isso pode acontecer em qualquer dieta que você faça, onde a energia total consumida vai ser menor do que o seu gasto. Então, você não precisa de uma dieta low carb para ter esse mesmo benefício. Né? Então, quando eu digo que é em cima dessa fragilidade, é porque falta, como a gente estava falando, desse conteúdo, do paciente entender que ele pode, de uma maneira mais saudável, encontrar os mesmos benefícios. Agora, a dieta intermitente, ela tem o apelo de uma atriz super famosa, uma mulher lindíssima,
que fez, se eu não me engano, não sei se eu vou estar falando besteira, mas logo depois que ela ganhou o neném, ela ficou ali acho que 24 horas sem se alimentar, fez o jejum, emagreceu, se eu também não estou enganada, ela postou alguma coisa perto de 20 quilos e isso despertou a curiosidade de muita gente. Se é tão bacana e a gente fica tão bonita como ela, eu também quero. Né? Isso é uma fragilidade, eu querer parecer com alguém que eu admiro. É uma fragilidade porque eu nunca vou me parecer com a Fabiana e ela nunca vai se parecer com a Érica, né? Então eu preciso buscar a minha identidade, aquilo que funciona para mim. Não adianta eu ficar seguindo atrizes ou pessoas que são bonitas, carinhas bonitas na televisão, para atingir o que eu preciso atingir. Eu preciso buscar essa minha equação. É procurar um nutricionista, né? Ou um médico, né? Para um diagnóstico correto, para uma conduta de prescrição nutricional adequada e baseada em estudos, em comprovação científica, né? Érica, a gente tem mais uma pergunta. Quais os benefícios do jejum intermitente? Nossa, eu quero parecer imparcial, eu não quero de alguma maneira dizer para as pessoas que estão fazendo isso que elas vão morrer amanhã, né? Então, mas eu não vou dizer que eu concorde com a dieta intermitente. A gente tem mais contras do que prós, né? Então... só que eu acho que tudo que uma pessoa tenta na sua vida tem um lado positivo. Até as piores coisas nunca são ruins por completo. Uma pessoa que experimenta fazer uma dieta como essa, uma coisa boa, eu diria, é ela se comunicar com uma força interna que ela pode saber que nem existe, né? Que ela nem sabia que existe. Então eu consigo ficar tanto tempo sem comer, eu consigo fazer qualquer dieta se eu conseguir ficar tanto tempo sem comer. Mas benefício, eu acho que essa pergunta tem muito mais a conotação técnica. Quais os benefícios? Eu não enxergo nenhum tipo de benefício em fazer esse tipo de dieta. Seja pela a exclusão qualitativa do carboidrato por completo, tá? Ou até por conta de eu ficar tanto tempo sem me alimentar. Muito embora eu tenha que concordar que alguns pacientes que têm o hábito de beliscar, às vezes fazem uma experiência assim, vou ficar 2, 3 dias, vou pôr um horário para eu parar de comer, para eu entender e avaliar outras estratégias. Eu vou bordar, eu vou assistir um filme, eu vou sair para fazer uma caminhada e ver o que funciona para mim. Então, quando eu digo que nenhuma experiência é ruim por completo, é porque a gente pode, diante de uma situação ruim, encontrar uma experiência boa. Mas eu não indico. E quando esse jejum é associado à prática intensa da atividade física? Os impactos podem ser ainda maiores. Podem. Nas indicações, principalmente na internet, que é onde você encontra, ali está dizendo que as pessoas que querem fazer um jejum superior a 24 horas devem tomar cuidado com a possibilidade de passar mal durante a atividade física. Mas eles colocam ainda assim, principalmente nos primeiros dias, porque é o momento onde você vai ter uma queda dessa glicemia e no esforço da atividade física você pode ter uma hipoglicemia, uma hipotensão e passar mal. Aí eu digo assim, o custo-benefício, né? O risco. Nesse caso não há possibilidade de perda de massa magra? Então, é uma ótima pergunta também, Fabiana. Toda dieta low carb, ela acaba aumentando bastante a proteína e protegendo um pouquinho esse catabolismo. Então, você não, volta a dizer, você não precisa zerar o carboidrato e buscar como uma solução uma dieta tão radical. Mas a defesa técnica dessa dieta é que, com o aumento da proteína, você pode defender a massa magra. Mas, na maioria das vezes, isso não acontece. A perda da massa magra, ela é muito comum diante do emagrecimento. Então, a gente não pode se apegar a essa justificativa para dizer para o paciente que todo mundo que faz uma dieta como essa não vai perder massa magra. Isso não é verdade. Ok. Só para encerrar nosso papo, tem mais uma perguntinha no WhatsApp que a gente vai conferir agora. Eu queria saber qual que é a opinião dos médicos sobre o jejum intermitente. Qual que é a conduta médica sobre esse assunto? Você saberia nos dizer? Eu acho que todos os médicos que estiverem me escutando vão dizer que uma dieta só pode ser indicada por um profissional quando existe uma certificação científica disso. Sim. Como que cientificamente é comprovado? Existe uma teoria que é analisada através de bibliografia. Quando existe algum respaldo para que seja testado,
passa a se avaliar através de animais, depois em seres humanos e se certifica a segurança dessa prescrição. Quando você não tem essa evolução dentro da área de pesquisa, você não tem o paciente não tem a proteção dos conselhos de medicina ou de nutrição. Então, resumindo, é mais ou menos assim, se eu utilizo uma técnica não comprovada cientificamente com o meu paciente e o meu paciente acaba desenvolvendo alguma patologia ou podendo vir a óbito ou desmaiar durante uma atividade física, o meu conselho não vai defender o meu paciente a favor dele contra mim. Ou seja, o paciente que procura um profissional que faz uso ilegal da profissão, ele está completamente desamparado, porque aquilo legalmente não é embasado. Isso aí, pessoal. Fica a dica aqui de uma nutricionista, então é bom a gente seguir, né? Nossa, Kaique, ainda tem tantas dúvidas, né? Não, mas nosso tempo já acabou, infelizmente. Acabou. Érica, eu queria que você deixasse suas redes sociais para as pessoas acompanharem aí seu trabalho. Então, eu tenho o Facebook, Érica Leopedrina Gengiop, mas nós estamos no Instagram ou no Facebook com o programa SUI. É um programa que a gente está desenvolvendo para perda de peso. É SUI? SUI, tá. SUI, hashtag programa SUI, programa SUI, tá bom? Isso aí. Legal, muito obrigada, viu, pelas informações. Muito obrigado. Obrigada. E você aí de casa, muito obrigado também por ter nos acompanhado e também mandado os vídeos aí. Acompanhe a gente nas redes sociais também, né, Fabi? Isso mesmo, e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.